O que define a quantidade de espelho ou a quantidade de leque que eu tenho na minha escada? Se eu vou fazer aqui, vamos supor que a minha escada está aqui, ó, certo? E aqui ela vira para cá. Ó. O que determina se eu vou ter um patamar reto, se eu vou ter ele num 45 graus, ou se eu vou ter o meu patamar dividido em 3, ou, a casos bem específicos, né, que é a pior hipótese da vida, é isso aí. Lógico que isso não passa nem norma, não passa nem nada, mas há casos que o quê? Onde o cliente paga pelo preço, né? Por quê? Ele fez o segundo pavimento sem pensar na sua escada. Ah, eu vou fazer o segundo pavimento, eu vou abrir ela ali, é só falar, eu vou abrir, eu vou, né, sempre assim, eu vou naquele corredor, aquele quarto, eu vou sacrificar aquele espacinho, e quando vai ver, principalmente quando você faz a casa de cima e não pensando na sua escada, o pior que você tem é a altura. Por quê? Porque não é só você abrir, minha escada ela vai ser aqui, não é só você abrir o vão aqui. Às vezes ela não cabe aqui, às vezes ela precisa de virar. E nela virar ou nela subir, aonde você tem uma distância lá, igual nós falamos aqui, ó, numa escada de 2,80 m mais ou menos, e ela vai quase 4,30 m de comprimento. Então o que a gente vai fazer? O que eu quero que você primeiro? Somente quem faltou aí, ó. Isso aqui, ó, tem que ter anotado. Pode colocar desse jeitinho. Então você pega qualquer altura, escreve aí, lembrando que o quê? De novo. Mas, ou seja, cara, isso aqui, coisa boba, que a maioria que mexe com obra deveria saber, mas não sabe. Acha que, assim, nós sempre demos o nosso jeitinho, né? Sempre demos o nosso jeitinho, nunca fez a diferença. Mas quando a gente começa a aprender, eu creio que na cabeça de vocês fala assim, cara, realmente, eu nunca parei para pensar. E nunca deu errado, né? Algumas coisas deu errado. No caso, a gente escolhe a quantidade de espelho, depende do espaço que você tem. Então. Espaço que você tem e a altura que você tem. Isso faz toda a diferença. E isso impacta é bom, né? Isso pode impactar principalmente aqui, ó, quando você tem um patamar. Por quê? Quando você determina aqui, ó, a altura do seu espelho, a quantidade do seu espelho em relação à sua altura, isso aqui que é difícil você mexer. Porque às vezes você tem uma altura e você tem uma altura qualquer, divide por 17, aí o que vai me dar a quantidade de espelho que eu vou ter aqui, ó, aí você vai aqui, ó, por exemplo, eu sempre vou nessa hipótese aqui, ó. Vocês vão ver, a gente vai fazer aqui. O pior tipo de escada é essa que é que tem um patamar e vira, que chama escada em leque, em L. Por quê? Aqui eu perco muito espaço. Aqui, talvez, aqui com nenhum metro aqui, eu poderia ter aqui mais 3 degraus aqui, ó. Eu não vou ter. Certo? Se eu tiver aqui, por exemplo, 3 degraus aqui, ó. Um pouco 27 aqui. Se eu posto 3 aqui, ó. Praticamente eu ia ter 1, 2, 3, ó, que fosse para lá, né? Eu ia ter 1, 2, 3, 4 espelhos. Quando eu tenho um patamar, eu tenho somente um espelho só. No caso 2 seria esse aqui, ou seja, é menos 2. Aí quando eu conto lá, eu tenho a quantidade de espelho, eu faço essa conta, não toda arriscada de uma vez, porque às vezes a minha altura não passa. E quando eu tenho isso aqui já, ó, eu sei que, ó, vamos supor que eu tenho uma viga lá, olha só para você que legal. Vamos supor que eu tenho uma viga, quer ver? Vamos fazer um negócio bacana. Vamos supor que minha escada começa ali, ó, já vamos começar já no exercício já. Aí nós vamos supor que nós vamos fazer uma escada aqui, ó. Pode falar. Toda a questão do patamar aí, um problema maior, né? Por exemplo, que esse cliente que não pensou na casa de cima e vai quebrar um quartinho para fazer a escada, na 95% das vezes ela vai ter que ser em leque, porque geralmente ele vai optar para quebrar o quartinho menor, não tem como você pôr ela de contínuo, você vai ter que fazer ela em L. E geralmente essas casas, qual que é o pé direito dessas casas? 2,80. 2,80, lá. Se for 2,80, 2,83, você vai ter o quê? A gente vai escolher aqui, não vai? Vamos supor que a gente escolhe a pior hipótese. Esse aqui seria mais confortável. Seria 17 aqui, ó. Certo? Com 17, com altura de 17. Você vai ter 16 espelhos. Se você tem 16 espelhos, quantos pisos que eu tenho? 15. Geralmente, qual que é o tamanho do piso? 25 a 28, né? Vamos pôr um 27? Faz a conta para nós aí. Geralmente um quarto, mais ou menos, é de quanto por quanto? Dá uma casa aí padrão. 3 por 3 é regra, não é? 3 por 3 hoje em dia já é quarto de casal. Olha só para você ver. Quanto que dá isso aqui, ó?
15 vezes 27. Faz a conta aí. 2,70 m. 4 metros. 4 metros e? 4 metros e 5, olha só. Qualquer lado que eu brincar aqui, ó, é o que você falou. A escada vai ter que dar em quê? Em L. E se ela vai dar em L, cara, você já vai ter que desenhar aqui um patamar. Então, olha só. Só para nós ter... Lógico que o negócio, na hora de fazer, você vai calcular tudo certinho. Se eu tenho 3 metros... Vou fazer maior aqui para não ficar ruim. Olha lá, ó. Você tem 3 metros. 3 por 3. Certo? Se eu pegar aqui, ó, essa altura aqui, ó, 283,7. Dividir por 17. Vai me dar 16,68. Eu vou escolher aqui, ó, uma altura de espelho um pouco mais alta. Ela vai dar 16. Se eu tenho 16 espelho, eu vou ter 15 pisos. Se eu pegar 15 vezes 27, me dá 4,5 metros. Olha lá, 4,5 metros. Apesar que eu escrevi 405, mas a gente já fala no automático. Agora, se eu tiver de calcular uma área, qualquer volume, eu tenho que transformar isso aqui. Tranquilo? A gente consegue ler, tá certinho. 4,5 metros. Aí que vem o conhecimento. Se eu for calcular isso aqui, eu tenho que transformar lá. Então, se eu tenho 4,5 metros, no mínimo aqui, ó, uma escada, no pior da hipótese que ela tem que ter, no mínimo assim, né? A gente entende como regra, mas tem casos que você tem que fazer uma escada com 90, com 80. Por quê? Porque você não tem espaço. Só que lembrando que tudo que você faz na obra do cliente, você tem que mostrar para ele, ó, a sua escada não tem espaço, não tem como fazer com 1,20 m, que seria o ideal, que eu vou perder 10 centímetros de peitoril com corrimão, certo? Então, a sua escada vai ter que ser com 90, com 88, vai lá. Então, eu tenho 1 metro aqui. Se eu tirei 1 metro, vamos fazer na escala melhor, né? Ó, se eu tirei aqui 1 metro aqui, ó, quanto sobrou para mim? 2 metros, certo? Então, se eu tenho 3 metros total, o que sobrou aqui para mim é 2 metros. Se eu escolhi lá o meu piso com 27, vamos alucinar aqui. Como é que eu faço para saber quantos pisos que vai dar aqui? Eu não estou falando de espelho. Eu sei que eu tenho que ter quantos? 16 espelhos, não tem? Eu tenho que ter 16 espelhos. Olha lá. Como é que eu faço para saber quantos pisos que eu vou ter aqui? Eu escolhi 27. Quanto? Como é que eu faço a conta? Como é que eu faço a conta? Aí o que acontece? A gente tem que saber a conta, talvez nós sabemos fazer. Calculadora não erra. Mas onde que está aonde que mora o perigo? Não saber interpretar o resultado. Certo? Ó, nós pegamos aqui, ó, coisa aleatória, comum de obra, altura comum de obra. O cliente me chamou e falou assim, eu vou sacrificar o meu quarto lá, vou fazer lá debaixo aqui, geralmente a pessoa coloca um aquário, coloca uma mesinha de computador, é ou não é? Faz uma salinha mais apertadinha lá e... Dá para fazer, não dá? Então eu pego, como é que eu faço a conta? Eu pego 2 metros, eu não sei. Olha só, eu escolhi aqui 27. Então, eu peguei 15 vezes 27, deu 4,5. Mas quer dizer que o quê? Isso aqui talvez vai mudar. O que não vai mudar de jeito nenhum é isso aqui, ó. A minha altura do meu espelho. Por quê? Porque se eu mudar a altura do meu espelho, possa ser que é o seguinte, eu tenho uma limitação aqui, ó. Se eu tiver um vão de porta aqui, ó, aí pode ser que eu tenha que mudar a minha quantidade de espelho. Por quê? Porque se eu dividir por 15, concorda que eu vou ter uma altura de espelho maior? Só que se eu dividir por 15, vou ter uma altura de espelho maior, mas por outro lado eu vou ter o quê? Um comprimento menor. Porque se eu escolho 15 espelhos, o que vai ser? 14. Isso são decisões que você só consegue tomar na hora. Então não tem como eu falar assim, ó, o que eu posso fazer com vocês aqui? É ensinar como é que calcula. Aprendeu como é que calcula, cara? O resto aqui é de boa, sinceramente mesmo. Eu gosto quando a pessoa me chamava lá, olha, como é que faz? Quando tem escada para você calcular. Aí você chega, tal, pega um cafezinho, senta lá. Então vamos lá. Como é que eu faço para saber quantos pisos que vai dar aqui?
eu pego 2 metros, divido por 27. Quantos que dá? Olha lá, se eu pegar 2 metros, dividido por 27, quanto que deu? 7,40. Olha só, eu pego qualquer comprimento, divido pela o meu comprimento de piso, tamanho do meu piso ideal, o que me dá aqui é a quantidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher se eu coloco 7 ou se eu coloco 8. Se eu colocar 8, o que vai acontecer? Vai passar, não vai? Porque 8 vezes 27 é passar de 2 metros. Então o que eu tenho que fazer? Colocar 7, só tem uma opção. Aí, o que eu faço a conta de novo? Eu pego 2 metros e... Por quanto? Por 7. Quantos que dá? Hã? 1,40? 0,28. 0,28? Certinho, redondo? Não, aí vai aí mais uma sequência de 10 minutos. Então fala aí. Então faz 200 dividir por 7, que é melhor. Que aí nós falamos em centímetros. Qual que é a diferença? Se eu pegar aqui, ó. Então vamos lá, boa pergunta. Antes de você falar aí. Se eu fizer assim, qual o valor que deu? 0,28. Fala mais alguma coisa aqui. 8? Beleza. Não é 8 não. É 7. Beleza. Agora se eu fizer aqui, ó, 200 dividido por 7, quanto que dá? 28,57. Qual que é a diferença dos dois? Um centímetro, outro deu 1 metro. Sim. Concorda aqui, ó? Cara, matemática, a calculadora não erra. O que eu tenho que saber é o quê? Interpretar o resultado. Entendeu? Aqui está em metro, aqui está em centímetro. Qual dos dois está certo? Todos os dois. Aonde que é mais fácil a gente visualizar o tamanho? Em centímetro. Sacou? Então, do jeito que você montar aí, não tem problema. Então, olha só, em vez de eu fazer lá com 27 centímetros, meu piso vai ter que ser com quanto? 28. Aí, automaticamente, se eu coloco 28 aqui, ó, aí vou até dividir aqui, ó. Aqui vai dar quantos pisos? 7, não é? 1, deixa eu ver. Ver se eu tô bom. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô bom não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos. Mais ou menos. Ó, lembrando que o quê? Depois que eu definir isso aqui, eu vou pro meu desenho. Cara, você tem que desenhar. Sabe aquela coisa quando você explica pro cara 1, 2 vezes, o que você fala? Você quer que Primeiro eu defino aqui, ó. Isso aqui para mim é negociável. Eu achei lá que vai dar o quê? 16. Vai dar 16 espelhos, não é? Com quanto? 17,73. Aí quando eu achei 17,73, é o tamanho do meu, eu vou ter quantidade. Precisa eu fazer essa conta toda? Não. Eu achei isso aqui, ó. Porque isso aqui vai para mim me dar 16 linhas dessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Se eu tenho 16, ó, eu não fiz isso aqui ainda. Se eu tenho 16, eu consigo achar a quantidade de linha. Com isso aqui, eu consigo achar o quê? O comprimento da minha escada. Se eu achei o comprimento da minha escada, eu tenho um cômodo de 3x3, o que eu já posso falar com o meu cliente, ó? Aí o cliente chega e fala assim, será que essa escada daqui, se eu pegar lá, será que ela morre aqui? Ah, aqui não morre não, mas aqui ela morre. Aí você precisa de mais um pedaço para descer. Aí você já fica sabendo a altura do patamar e tudo, né? A altura do patamar. E aí? Por causa de quê? Por que eu consigo achar a altura do meu patamar? Esse é bom mesmo. Por que eu consigo achar a altura do meu patamar aqui, ó? Quantos espelhos que eu tenho daqui até aqui? Vamos ver se quem sabe. Quantos? Quantos espelhos que eu tenho? Qual que é a altura desse meu espelho aqui? Desse meu patamar aqui?
Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para mim saber a altura desse patamar aqui, o que eu vou fazer? 8 vezes 17,73, 125. Isso vai me dar altura. Cara, é como se fosse aqui, ó. São quantos? 8, né? 1. É quando falar, aqui tá errado. Aqui tá, não é que tá errado, aqui eu fiz pelo outro lado de baixo. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui seria meu patamar. Aí eu faria um risco maior assim. No caso aí dá uma altura de 1,36. Você multiplicou? Você fez 8 vezes 17 pontos. Qual que é a altura que deu? Só 1,41,84. 1,41 ponto... 1,41 ponto quanto? 1,41,8. Porque o máximo que eu consigo ver é somente uma casa após a vírgula só. Por quê? Essa casa aqui é qual? Milímetro. Aqui para cá eu estou em centímetro. Aqui para cá eu estou em milímetro. Com cor até 8 milímetros eu consigo ver na trena? De boa. 1,41,8. Passou disso aqui, aí eu consigo ver no máximo 1,41, 1,48. Se eu fosse aqui, ó, 1,48,85. O que seria isso aqui? Metade de quanto? Metade de 1 milímetro. Aí não precisa, né? Se der 1 milímetro, 2 milímetros. Não, 1 milímetro, dependendo do acabamento, dá diferença, não dá? Com força. Uma escada, então. Mas tá vendo? Eu fiz a conta, você falou que deu 1,41,84. No acumulativo, eu uso tudo. Quando eu estiver fazendo a divisão, que é o que vocês não viram na aula passada. A gente faz a divisão, deu 17,73, 125. Cara, você pega o 17,73, 125 e faz a divisão. Igual aqui, ó. Nós usamos isso aqui, ó. 16,68823. Aí lá, quanto que é o primeiro? 16,6. O segundo, eu pego 16,68823 mais 16,68823. Quanto que deu? 33,3 e mais alguma coisa. Eu coloco só até o 3. Vou de novo. Aí o que deu lá? 33,3 mais alguma coisa que deu aqui, somo com o meu número todo aqui de novo. E vou somando. No final, a minha altura que tinha que sair 2,83,7, quanto que deu? 2,83,6, roubou 1 milímetro. Aqui, ó. Aqui seria o quê? 1 milímetro dividido em 9 partes. No caso é 10, né? Você pega 9 partes dele. Então, deu nada. Entendeu? Para dar uma medida muito exata, eu tinha que pegar todos os números que dá na calculadora. Aí fica difícil você digitar isso lá. Então, aqui, ó. Isso que depois não fazer maior ali, só para nós dar uma introdução no que você tinha perguntado. Aí, ó, se eu tenho para cá aqui, ó. Estão entendendo? Todo mundo está entendendo aqui agora? Está entendendo? Então, eu tenho que ter quantos espelhos? 16, não é? 16. Aí eu vou contar quantos que eu tenho até aqui, ó. Eu tenho um, que já é da minha laje. Eu posso contar minha laje lá? Posso. A minha laje está aqui. Aqui está a minha viga. Certo? Aqui está a minha alvenaria. Eu já posso contar a minha viga lá como um espelho. Então, eu tenho lá, ó, eu tenho que ter 16, não é? Eu tenho lá 1, 2, aí o cliente fala, mas aonde ela vai morrer? Vamos ver, ué. Será que ela vai caber aqui? Vamos ver. Vai precisar de fazer um leque? Vamos ver. Porque se eu tenho aqui uma porta, certo? A porta aqui, vamos supor que é uma porta de quarto, uma porta de entrada, uma porta de banheiro, o que vocês acham? Fala o tamanho dessa porta. 80. Eu tenho que salvar pelo menos uns 10 aqui, não é? E vão salvar mais uns 10 aqui? Então, quantos que eu perdi aqui? 1 metro. Tá meio fora de escala aqui, né? 10 aqui com 10 aqui? Vamos pôr uma porta maior aqui. Porta. Eu tenho 10 aqui. Tenho 80, mais 10 aqui. Então, quanto que eu perdi aqui? 1 metro. Então, esse 1 metro, eu chamo de, que é o que vocês podem anotar aí, ó, a gente chama de
comprimento limitante. Aí especifica aí. Coloca debaixo do teu caderno aí que é meu comprimento. Ó. Você tá na escola mesmo? Coloca aí, ó. Comprimento. Comprimento é com L, não é? Comprimento é com R. É com R? É. Comprimento. Comprimento. É isso mesmo? Comprimento limitante. Escreve aí. O que é comprimento limitante? É quando eu tenho um comprimento que eu não posso avançar ele lá. Certo? Não entende de qualquer maneira que vocês entendem. Comprimento limitante é o quê? É quando eu tenho um comprimento que eu não posso ultrapassar. Ou seja, o comprimento que eu tenho é esses 3 metros aqui mais 2 metros aqui. Hã? Limitante. Quem escreveu isso aqui? Limitante. Eu já falei que eu sou ruim em português. Mas ruim não. Eu acho que ruim fica. Ruim passa vergonha perto de mim. Eu sou péssimo. Assim, como é que você digita no Instagram, meu filho? Eu peço minha menina. Antes de eu postar, eu peço minha menina, minha esposa. Sério, mesmo eu pesquisando no Google. Porque aí tem que ter concordância, né? De vírgula, acento, tio, z. Eu confundo esse negócio tudo. Então, até aqui todo mundo entendeu? Ó, nós estamos ilustrando. Pegamos um cômodo 3x3. Pegamos um cômodo 3x3. Aqui nós já achamos a altura do meu patamar. Certo? Quando eu tenho a altura do meu patamar, quando eu faço assim, ó, se for uma escada reta assim, ó, o mínimo que eu tenho que ter aqui, ó, que na verdade ele vai ser assim, ó, é 10 centímetros. Olha, eu fiz com 15 lá. Ah, o projeto está pedindo 15. Boa. Seria ó, o fundo da minha escada. Isso aí, a laje da minha escada. Hã? Pode. Porque tudo isso é em função de ferragem. A laje da escada.